Imagino que está começando aí ao ar. Boa tarde. Tem alguém nos escutando, nos assistindo? Estamos aqui com a live Moro pede demissão. E agora? Uma live extraordinária devido à conjuntura desta sexta-feira, 24 de abril, em que eu vou receber o professor Patrick, nosso membro no Diretório Nacional do PT, editor do nosso podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Quem estiver nos assistindo, confirma, por favor, se o áudio está bom, se a imagem está boa. Companheiro Rômulo, grande Rômulo, nosso líder do Sint lá em Mossoró. Carmen, oi Carmen, sempre aqui acompanhando a gente. Vamos só esperar uns 2 minutinhos, que é o tempo que as pessoas entram, e aí a gente, enfim, começa aqui a live e a interação com as perguntas. Quem estiver nos acompanhando, se puder confirmar se está legal aí o som, se a imagem está boa. Companheiro Íbero, fora Bolsonaro, fora Mourão, vai ser um dos debates de hoje. O que fazer a partir de agora? Pedi só um minutinho, viu, gente, para a gente começar. Quem quiser compartilhar na sua lista de WhatsApp, segue o link aí da nossa transmissão. E quem puder, compartilha no seu perfil, nos grupos de Face, curte a postagem, que aumenta o alcance. Beleza, vamos lá. Companheiro Patrick, boa tarde. Caramba, na hora que eu falei, professor Patrick caiu. Vamos ver se ele retorna, então. Espere um pouquinho aí, gente. Acabamos de perder o nosso debatedor, mas ele retorna. Cláudia já coloca mais um candidato para a direita. Na verdade, a direita já estava, flertando com o Moro há muito tempo. Nesse último período, o Dória, o Wilson, mas também o Mandetta, apareceram como nomes que foram projetados. E, o professor Patrick voltou. Acho que aconteceu alguma coisa com a minha internet aqui. Tem problema não, vez por outra a gente tem um probleminha de queda. Tá bom, vamos lá. E aí nós temos agora também uma outra alternativa, essa possibilidade Moro, vamos comentá-la já já. Podemos ir começando, então? Professor Patrick, boa tarde. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Muito boa tarde, professor, companheiro Daniel Valença. Obrigado pelo convite. Hoje, especialmente, estamos de vermelho, com Lula livre, inocente, candidato, para lembrarmos que tudo isso começou em um golpe de Estado em 2016, O Sérgio Moro. É engraçado isso, porque há 2, 3 semanas atrás tinha companheiros e companheiras de esquerda levantando a bola do Mandetta, que sem dúvidas era, digamos, a única voz científica naquele governo, mas fazendo de uma maneira que era como se o Mandetta não tivesse votado a favor do golpe, não tivesse votado na emenda constitucional 95, que tirou 21 bilhões da saúde, ou seja, como se não fosse um político do DEM, neoliberal, e que era deste governo. Hoje, uma vez mais, a gente começa a ver algumas pessoas democratas, de esquerda, enfim, que não são nem fascistas nem neoliberais, comemorando a queda do Moro, Eu estava comentando com você que eu estava feliz, ao mesmo tempo ansioso, e ao mesmo tempo pronto para a luta, porque a conjuntura que se abre é essa, mas a gente tem que ter cuidado em como a gente comemora esta queda. O Moro, ele participou ativamente do golpe de Estado, todo mundo lembra que ele interviu diretamente nas eleições, já sabendo que seria ministro de Bolsonaro, e também passou todo um governo sem fazer maiores ações
em relação aos crimes cometidos pela família Bolsonaro no interior do governo e a toda a conjuntura. Puxa um pouquinho desse histórico aí para a gente, Patrick, por favor. A história é comprida, né? Vou tentar resumi-la, destacando os pontos principais, Daniel. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que tudo isso começa ainda no âmbito da Operação Lava Jato, quando Moro era juiz. E não podemos esquecer, tinham setores da esquerda, da ultra-esquerda, diga-se de passagem, que passavam pano e aplaudiam a Operação Lava Jato, que defendiam que o então juiz Sérgio Moro desse prosseguimento àquela sua campanha de uma suposta busca de combate à corrupção. E já naquele momento, eles conseguiram, a direita, a extrema-direita, este setor neofascista, conseguiu capturar uma bandeira muito importante, que é a bandeira da luta e do combate à corrupção. A gente não pode esquecer isso e ter isso como um marco, porque essa captura da bandeira do combate à corrupção, a bandeira da ética, da moral na política, sempre foi usada pela direita para atacar a esquerda e para, em momentos de crise, usar isso como argumento para ou fechar o regime, ou inviabilizar um partido, caçar sua legenda e instaurar, voltar ao governo, ou manter-se no governo com um regime cada vez mais duro. O Moro é a expressão desta concepção de política, né? O Moro já era um político com toga. Ele fazia política enquanto magistrado. E, ao longo do governo da presidenta Dilma, ele foi ali linha auxiliar de setores como o PMDB, à época, né, de Eduardo Cunha. Porque enquanto o Cunha lançava pautas bombas no Congresso, enquanto o Aécio dizia que não reconhecia as eleições de 2014, o Moro atiçava uma base que vinha crescendo, dizendo que, olha só, esse governo que está aí está envolvido com coisas muito ruins, e quem está do outro lado é quem é correto, probo, justo, enfim, construiu-se toda uma alegoria, todo um mito em torno dele, que depois vai se desdobrar no que a gente foi vendo, né? Os pichulecos, aquelas mobilizações que tinham uma base social crescente apoiada no lavajatismo. E o que é esse bendito lavajatismo? É uma concepção política de cunho neofascista mesmo, de utilização do Estado, do aparato de Estado, para perseguir, condenar e destruir seus inimigos. Isso foi lavajatismo. Isso é ainda, porque isso continua existindo. Isso a gente já dizia que era, né? Ou seja, o Moro foi, na verdade, o dirigente de uma verdadeira polícia política. O que ele fez com a Operação Lava Jato foi transformar aquilo numa polícia política para perseguir seus adversários. E, bom, na época, o adversário do momento era o governo do PT e depois qualquer ameaça petista. Por isso, todo o suporte que foi dado no enfrentamento ao governo da Dilma, a gente não pode esquecer que o Moro permitiu não, né? Ele autorizou, né, que fosse grampeada a presidenta Dilma. Ele botou uma escuta ilegal no gabinete da presidenta da República. Ele divulgou esse áudio para o William Bonner colocar no Jornal Nacional. Ele realizou uma condução coercitiva do presidente Lula por puro teatro, para simplesmente inviabilizar cada vez mais e atiçar aquela base lavajatista, que converte-se muito rapidamente numa base bolsonarista. Então, Daniel, desde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, o Moro foi se construindo enquanto uma referência deste setor neofascista, que associou-se, né, e possui associações íntimas com o bolsonarismo, e toda a direita cavernícola que também dá sustentação a esse governo. E aí, sim, para encurtar mesmo a história, tudo que eu estou falando ficou demonstrado e comprovado com a Vaza Jato. Né? Ou seja, tudo que a gente dizia que estava acontecendo
e muita gente ficava meio incrédulo, foi comprovado, né, printado e divulgado com a Vaza Jato. O Moro era juiz acusador, né, ou seja, ele sugeria que a promotoria, o Ministério Público fizesse movimentos, orientava a acusação, e no fim, negocia para virar ministro do principal adversário das eleições de 2018. Ele prende o Lula, inviabiliza que o Lula seja candidato e ganha de presente o Ministério do Moro. E um detalhe, Daniel, que eu queria muito destacar. Por que o Bolsonaro escolheu o Sérgio Moro? Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa conversa de hoje, o que acabou de acontecer. Por que o Bolsonaro escolheu o Sérgio Moro? Em grande medida, por tudo que eu falei até agora. Né? Porque o Sérgio Moro foi se construindo enquanto essa referência para uma base social neofascista, de direita, de extrema-direita, porque ele conseguiu capturar, em certa medida, ele é uma referência para toda a direita e extrema-direita, mas ele também conseguiu se tornar uma referência, né, ser juiz ético e correto, para uma parte da classe trabalhadora. Ele conseguiu. Né, e, portanto, também por isso, e por ter um índice de aprovação muito alto, o Bolsonaro, evidentemente, o chamou para o seu governo. Mas não foi só por isso. Tem uma outra parte, né, que eu acho, inclusive, que foi decisivo para o Bolsonaro convocar o Moro para o seu governo, que é o fato do Bolsonaro ter visto que o Moro não tem pudor nenhum. Não tinha pudor nenhum, que o Moro usou e constituiu uma polícia política em seu favor, em torno do seu projeto político. E, ora, o que é que Bolsonaro queria? Queria que o Moro, com a sua expertise em fazer isso, já que fez em nome próprio, que o fizesse o Bolsonaro. Era isso que o Bolsonaro queria. Que o Moro fizesse o que ele fez em nome próprio para o Bolsonaro. Usar a Polícia Federal, o Ministério Público, para perseguir seus inimigos, para prender seus adversários. Era isso que ele queria que o Moro fizesse. Foi para isso também que o Bolsonaro colocou o Moro no governo. E convenhamos, né? Fez. Patrick, então esse papo dele hoje, ao pedir demissão na sua coletiva, com aquela cara, né, empalecida, enfim, naquela tristeza, ele colocou que estava saindo para respeitar a sua biografia, bem como uma Polícia Federal independente. Então, isso daí é tudo balela. Balela, porque, veja, o Moro fez o que ele está acusando o Bolsonaro de fazer agora no passado. E, na minha opinião, ele estava fazendo até agora. Ou seja, ele, na condição de juiz lá atrás, manipulou e instrumentalizou a Polícia Federal ou o Ministério Público para perseguir e condenar os seus inimigos e adversários políticos, e se referenciar em uma base que ele vinha alimentando. Pô, mas não é isso que ele está acusando agora o Bolsonaro de querer fazer? Então, que moral tem um sujeito como esse? Nenhuma. Né? Eu acho que o que a gente precisa conversar mesmo é assim, os motivos que o fizeram romper com o Bolsonaro, que não foram esses. Né? Ele pode ter, de forma muito teatral, aparecido ali naquela coletiva, cabisbaixo, triste, né? Sem vontade de cantar uma bela canção, mas com certeza não foi porque o Bolsonaro pediu para ele intervir, né, na Polícia Federal. Certamente não foi por isso. Então, vamos fazer o seguinte, já estamos aqui com 80 pessoas nos acompanhando ao vivo nessa live extraordinária. Lembrando que a nossa programação era hoje, às 18 horas, uma live com a companheira Jandiro Ali, que é da direção nacional da CUT. Essa live está mantida, porém, nós estamos fazendo essa live extraordinária, tendo em vista tudo que aconteceu ao longo da manhã. Mais cedo enviamos um áudio fazendo análise conjuntura sobre o que nós imaginamos que esteja em curso e qual é o nosso caminho. E ao longo dessa live aqui com o professor Patrick, nós vamos nos debruçar mais sobre isto. Queria lembrar também que às 5 da tarde tem pronunciamento de Jair Bolsonaro, ou seja, mais um panelaço, fora Bolsonaro, fora Mourão, fora neoliberais. Patrick, antes de entrarmos neste bom tema de o que levou ao racha, ao rompimento, a rachadinha,
Queria só ir lendo aqui os comentários para a gente não perder lá na frente. Vamos ver aqui. Cláudia pergunta, mais um candidato para a direita, nos acompanha desde a Bahia. Legal, Cláudia. Eu coloquei aqui, quem puder compartilhar o link desta transmissão ao vivo no seu Face, na sua página, mas também no WhatsApp, está aí o link aí em cima. Rômulo, nosso líder do Sint lá de Mossoró, está compartilhando, acompanhando. Maria do Socorro, olá, companheira. Marcos Ferreira fala, a direita vai se unir para derrubar Bolsonaro e não permitir a volta da esquerda. Nós vamos entrar nesse assunto logo após debatermos o porquê do racha. Rayane, nossa Rai, querida, nos acompanha. Professor Mário Taqueia, nosso histórico quadro aqui do PT de Natal. Maria do Socorro, Mínios dando audiência. De novo, eles estão sempre aqui agora, isso é um bom sinal. É sinal que a gente está saindo muito da nossa bolha, né? Carlos coloca que é um crápula, saindo de um governo de crápula, daí para pior. Um rato pulando do barco. Vamos ver, com a Globo, com a STF, com tudo, Coopera Sandra, de novo nos acompanhando. Rai coloca a pena dos roteiristas, deu com mecanismo, o que eles vão fazer agora? Eu também não tenho ideia, tem que pegar e jogar fora aquela Deviam pedir perdão. Pedir perdão à história, né? Na verdade, muita gente vai ter que pedir perdão à história. Rodrigo, companheiro Rodrigo, advogado, presidente, querer relatórios diretos da Polícia Federal de assuntos sigilosos é quase tão ilegal quanto o juiz discutir sigilosamente com o promotor sobre provas, testemunhas e estratégias comuns durante o processo. Ou seja, a ilegalidade que tomou conta desse país desde 2014, quando vencemos as eleições para aprofundar direitos, e o nosso governo, registre, na época nós criticamos, tomou uma decisão de mexer em seguro-desemprego, mexer em direitos da classe trabalhadora para fazer novo acordo com essas classes proprietárias, né? Desde aí, essas classes proprietárias abdicaram do Estado Democrático de Direito e construíram um golpe de Estado, e é o que está sendo dito aqui. Enfim, um momento de ilegalidade para todos os lados. Vamos ver. Os dois são do Laranjal. Deixa eu ver o que mais tem de comentário. Todo mundo bem brabo com o Moro aqui, pelo menos quem nos acompanha, viu, professor Patrick? Daniel, enquanto você está lendo aí, eu queria lembrar duas coisas. Primeiro que o Moro, ele, enquanto juiz ainda, ele se inspirava muito em uma operação que ficou muito conhecida e depois que ele começou a atuar também, que aconteceu na Itália, né? A Operação Mãos Limpas, que foi uma operação que o Moro copiou, Ctrl-C, Ctrl-V, cita, inclusive, com frequência, até porque um dos trabalhos acadêmicos dele foi sobre essa bendita Operação Mãos Limpas na Itália. Agora, a gente precisa lembrar, né, Daniel, o que foi que aconteceu na Itália após a Operação Mãos Limpas. O que foi que a política italiana produziu após aquela perseguição e aquela devassa que a Operação Mãos Limpas proporcionou, né? Gerou um indivíduo chamado Silvio Berlusconi. Né? O Berlusconi, para quem... eu tenho 29 anos, mas eu ainda peguei o Berlusconi governando a Itália. É uma figura folclórica da direita, do populismo de direita. Né? O Berlusconi é uma figura atroz, ou seja, que não fica devendo, inclusive, muito para figuras como Bolsonaro ou Trump, né? Na década de 2000 a 2010. Então, o Sérgio Moro, ele tinha expertise nesse modelo e ele sabia, né? A gente vem falando desde 2013 que existe um modus operandi em curso que tinha sido testado no começo dessa década com aquelas chamadas revoluções, né? Que aconteceram no Oriente Médio, na Primavera Árabe, mobilizadas principalmente por meio das redes sociais. No entanto, se alguém aqui participou daquelas jornadas de junho de 2013, do nada, né, Daniel, o que apareceu nas ruas foi a defesa de uma certa proposta de emenda constitucional. Quem aqui se recorda da PEC 37? Né, de um pedido, de um repentino clamor popular para que o Ministério Público tivesse autonomia, mais ainda, né?
para poder promover as suas próprias investigações, sem muitas limitações, nem nada. É no bojo, né, deste processo que o Moro se constrói. Eu estou dizendo isso porque tudo está conectado. Isso não é um raio em céu azul. E assim como aconteceu na Itália, essas figuras que se colocam como paladinos da ética, da moral, eles representam um projeto político perigosíssimo. Eles são expressões de uma direita que, utilizando um meio ou outro, mais duro, né, ou muito, muito mais duro, muito mais autoritário, estão juntos. E aqui eu respondo uma pergunta. A direita está junta? A direita sempre está junta. A direita sempre está junta. Se tem uma coisa que os caras possuem, é espírito de classe. Isso eles sabem ter. Então, podem ter muitas frações, né? A gente pode ter uma direita mais vinculada ao capital financeiro, né, à burguesia industrial, a gente pode ter setores mais vinculados a outros setores da economia, mas eles possuem espírito de classe. Então, todos esses aí, todos eles, estão e vão estar unidos. Podem estar, nesse momento, ter algum grau de divisão, pessoal. Mas não nos iludamos, porque a ilusão decorrente, muitas vezes, desse tipo de análise é de que uma parte da direita pode, em algum momento, virar aliada. E esse é um erro que a gente não pode cometer ao olhar para a direita e ver divisões entre ela. A direita está sempre unida e sempre muito unida contra nós. Patrick, e o que levou a esse racha? O que você acha que está acontecendo em Brasília nestes últimos dias? E uma coisa interessante, né? Semana passada, o ministro da Saúde saiu e todos diziam, pensavam que este ministro não sairia, porque se caísse o governo cairia. E ele saiu e o governo continuou forte, e agora Moro sai e parece estar muito mais abalado do que antes, né? Cai nisso que você coloca como a pauta corrupção tem uma expressividade maior do que a saúde em meio a uma pandemia. E mais ainda, aquilo que você coloca no início, que o bolsonarismo, este governo Bolsonaro, é um tripé, né? Você tem os neoliberais de sempre, você tem o milicianismo, essa coisa nova que nós estamos vendo aí há poucas décadas, e você tem também o lavajatismo, né? Esse pessoal, determinados setores e frações da sociedade brasileira que colocam essa, enfim, de maneira hipócrita, né? Essa questão da corrupção dissociada, inclusive, dos crimes que eles estão cometendo, né? Então, é como se, na verdade, nesse meio, né, desse tripé que sustenta esse governo, é como se nessas últimas semanas tivesse um certo conflito interno e começa a haver divisões maiores do que as que nós tivemos no primeiro ano, né? O que você acha que está acontecendo pela banda de lá? Daniel, primeiro, o que é que unifica todas essas bandas que você citou? Tem uma coisa em particular que unifica: a pauta econômica. Todos esses setores que você citou, todos e outros mais, inclusive, possuem grande unidade em torno da pauta econômica. O programa ultraliberal. É por isso que todos eles foram sócios no golpe de 2016. Eles são, nesse sentido, uma coisa quase só, é monolítico mesmo. Eles têm total acordo com a pauta ultraliberal, que significa o quê? Primeiro, uma redução brutal do valor da força de trabalho, ou seja, o pagamento de salário, a remuneração. Nós, trabalhadores, para esse povo, somos um número, né? E números custosos, do qual eles querem tirar cada vez mais lucro, pagando cada vez menos. Então, e esse pensamento unifica todo esse outro lado. Bom, mas para que fazer isso? Para aumentar as taxas de lucro. Desde 2014, a gente tem visto no país que a taxa de lucro dessa galera, né, dos grandes capitalistas, da burguesia, vem diminuindo, né, porque eles, e o capitalismo, evidentemente, provocou uma crise brutal em 2008. Aqui no Brasil, nós conseguimos retardar os impactos, e nesse processo de retardar os impactos para a maioria do povo, nós reduzimos um pouquinho. Veja, eles não deixaram de lucrar nunca, eles só tiveram uma redução na taxa de lucro. Na verdade, ela só deixou de crescer. Para alguns, nem diminuiu. Vídeos bancos, né, que em 2019 tiveram um recorde de lucros. Pois bem,
A pauta econômica, portanto, é o que os unifica. Agora, o que tem feito que, entre eles, ocorram disputas que gerem, por exemplo, a demissão do Mandetta, agora a demissão do Sérgio Moro? É porque todos eles, apesar de, ou mesmo que defendam a pauta econômica, o Bolsonaro em si e o clã Bolsonaro, em alguns momentos, chega a atrapalhar a pauta econômica. Chega a não contribuir para a aplicação da pauta econômica. Porque, veja, o bolsonarismo, né, que o clã representa, está mais afundado num mar de lama que envolve milícia, que envolve acusações de assassinato, de rachadinha. Então, eles representam um setor que uma boa parte dos demais não quer se misturar. E o Bolsonaro possui posturas e posições que alguns deles, de fato, acham que é desnecessário. Não precisava. Por exemplo, defesa da ditadura militar, falar em novo AI-5, defender torturador. Tem um setor da direita que, se pudesse, né, colocava tudo isso debaixo do lençol, né? Porque é uma direita que foi cúmplice das mortes, das torturas, e foi cúmplice da ditadura militar, e que por eles isso ficava escondido e ninguém sabia mais. Então, em certa medida, tem um setor que não quer mesmo se misturar, né? Que por eles, olha, vocês foram importantes para a gente derrotar o PT nas eleições de 2018, mas para implantar o projeto que nós precisamos, vocês atrapalham, né? Pesam a mão na pauta moral, fica falando o tempo todo, né, em questões que atiçam setores muito atrasados. Então, assim, lá dentro do condomínio da direita, essas divisões, que eu volto a dizer, não os fazem, não os distanciam no que diz respeito ao central, que é a pauta econômica. Cria algumas fissuras. Dito isso, neste momento de pandemia, surgiu um elemento novo, que é a posição de Bolsonaro referente ao que fazer diante da crise. Né, o Bolsonaro, né, sendo ele mesmo, tem dobrado a aposta em que, nas suas teorias, né, ou seja, no começo dizendo que era uma gripezinha, depois dizendo que essa política de distanciamento social e isolamento devia ser simplesmente para os mais velhos e as pessoas doentes, né, chegando aí em diversos momentos em atos, desrespeitando qualquer orientação. Esse tipo de postura do Bolsonaro, que está completamente alinhada com o que ele pensa, com o que ele acredita, e dialoga com a base social dele, não é aquilo que não tem acordo com isso com os setores da direita. Então, neste momento de crise, por uma questão da prática política do Bolsonaro, alguns setores apresentaram mais fissuras. E aí eu trago o exemplo do Mandetta. O Mandetta ficou no governo Bolsonaro apesar do Bolsonaro. Porque nós tínhamos, e nesse momento existem, do lado de lá, né, do lado da direita, diversas possibilidades. Tem gente que acha que o Bolsonaro está mais atrapalhando do que ajudando. Então, por que não resolver o problema? Por que não tirar o Bolsonaro, botar alguém no lugar, por exemplo, o Mourão, e permitir que, com mais tranquilidade, com alguém menos envolvido com milícia, com tudo isso que ele está envolvido, e alguém que não se envolva tanto com questões morais e etc., dedique-se, né, exclusivamente a aplicar a pauta ultraliberal. Bom, mas tem gente também que acha que é possível manter o Bolsonaro. Basta botar um cabresto nele, né? Tutelar o cara. Dizer, ó, siga aqui, senão você não seguir, você cai fora. No entanto, o que está demonstrado com a demissão do Mandetta e agora com a do Sérgio Moro é que o Bolsonaro, Daniel, tem muita força. Tem muita força. Porque ele, ao colocar o Mandetta para fora, demonstra que ele não está sob muita tutela. Ele queria colocar o cara para fora, porque o cara não estava seguindo o que ele queria que fosse, né, seguido, ou seja, romper com a política de isolamento social, permitir a volta, a normalidade
da economia, porque isso prejudica os planos dele, pessoalmente, de reeleição, além de servir como instrumento de combate a quem hoje lhe faz oposição, em especial os governos aqui do Nordeste, mas também uma parte da direita, né, que tem rompido com ele, porque também tem planos eleitorais para 2022, né, na cabeça deles. E, somando tudo isso, o Bolsonaro consegue ter uma base de sustentação que o permite não aceitar a tutela. Então, ele coloca o Mandetta para fora e diz, não, tá fora, vou colocar quem eu quiser, porque o objetivo é retomar a normalidade para que a economia volte a rodar, para que eu tenha condições de me reeleger. É isso que ele tá colocando em curso. E agora, com a demissão do Moro, na minha opinião, é isso que se comprova. A direita, a extrema-direita, todo o setor que está em torno do Bolsonaro, que tem suas disputas internas, está fazendo uma opção, que é manter o Bolsonaro. É manter, portanto, o programa ultraliberal associado ao bolsonarismo, conduzido por Bolsonaro. Porque nós podíamos ter o programa ultraliberal com o bolsonarismo, mas sem Bolsonaro, com Mourão. Não podíamos ter o programa ultraliberal com o bolsonarismo e qualquer outra pessoa. Nós podíamos ter o programa ultraliberal sem bolsonarismo, mas não. A opção que a direita, a extrema-direita e este setor está fazendo neste momento é programa máximo. É programa ultraliberal associado ao bolsonarismo, neofascista, conduzido pelo Bolsonaro. É isso que significa, na minha opinião, a demissão do Mandetta, a demissão do Moro. E aqui eu concluo essa parte. As disputas do lado de lá estão, neste campo pelo menos, estão se resolvendo nesse sentido. Estão se resolvendo, eles estão fazendo uma aposta que, ao seguir este caminho, é um caminho evidente de endurecimento. Patrick, tem 3 pessoas aqui que, nos comentários, registram o fato do Moro ter feito a ressalva que, nas épocas do governo PT, a PF agia com independência. Você entrou aí já no debate, enfim, de conjuntura daqui adiante, o que vai acontecer? Eu acho que esse debate a gente tem que ter mais tempo, né? Já temos aí meia hora de live, então eu acho que você podia meio que responder isso para a gente fechar e, a partir daí, a gente ir para, a partir de agora, quais são os movimentos possíveis e o que as esquerdas, democrático, populares, socialistas, o que estas esquerdas devem fazer, né? Queria antes, Patrick, só registrar que estamos com 80 pessoas nos acompanhando ao vivo. Massa, essa live foi realizada, né, idealizada de maneira extraordinária em função da conjuntura. Lembrando que às 19 horas, ou melhor, 18 horas, nós vamos ter a live com a Jandira Uehara, que é da direção nacional da CUT, em que vamos debater sindicalismo, classe trabalhadora e pandemia, né? Inclusive, o 1º de maio da CUT deu um bom debate ao longo da semana, já que, teoricamente, as centrais teriam convidado o FHC, Dória, enfim, todos os neoliberais para participar do ato digital. A gente vai debater isso daí também com a companheira Jandira. Patrick não gosta da ideia, né, Patrick? Pelo amor de Deus, me poupe. Que ideia de É demais que em pleno dia 24 de abril de 2020 ainda tenhamos que aturar isto, né? Enfim, Patrick, se você puder responder isso da PF, e aí depois tem uma pergunta da Rayane sobre o que a gente imagina que Bolsonaro irá fazer às 5 da tarde. Lembrando, teremos pronunciamento do Cavernícola, então teremos mais um panelaço, fora Bolsonaro, fora Mourão. E aí, logo após você responder isso daí, Patrick, a gente parte para o debate sobre quais vão ser os próximos movimentos no tabuleiro e o que nós, enquanto esquerdas, classe trabalhadora, socialistas, o que nós devemos fazer, né? E quem puder, compartilha aí a nossa live, curte aí, que está aumentando o nosso alcance, consequentemente chegando a mais parcelas de trabalhadoras e trabalhadores. Vamos lá, professor Patrick. Muito bom. Daniel, primeiro, o seguinte, o Moro falou que o Bolsonaro,
quer fazer e tentou fazer por meio dele interferência política, né, na Polícia Federal. Mentira, né? O que o Bolsonaro quer fazer, pode estar fazendo, ou fez, inclusive, é uma manipulação criminosa da Polícia Federal, dos órgãos de controle. É isso que ele quer fazer, não tem isso de interferência política. É uma manipulação criminosa. O que ele quer fazer é transformar ou usar a seu favor o aparato de Estado como polícia política para perseguir seus adversários. É isso que ele quer fazer. E por que ele quer fazer isso, senhor Sérgio Moro? Porque o senhor fez. Ele quer fazer igualzinho, só que para ele. Então, assim, é patético escutar o Moro falar isso, porque fica parecendo que ele não fez. Mas ele fez. E o que o Bolsonaro quer é fazer a mesma coisa em seu favor, fazer a mesma coisa para ele. E aí a gente entra nessa questão de que nossos governos, os governos do PT, os governos Lula e Dilma, os nossos governos não interferiram na Polícia Federal, no Ministério da Justiça, né, na época. E, de fato, isso é uma verdade. Nossos governos, pelo contrário, né, agora há pouco, inclusive, eu cheguei a ver aqui no Twitter um vídeo do líder do partido no Senado Federal, o senador Rogério Carvalho, falando sobre isso, né, dizendo, olha só, nossos governos não fizeram intervenção, nem interferência, né, deixaram que tudo corresse solto. Eu, sinceramente, acho que isso não é motivo de muito orgulho para nós. É correto, interferência está errado, intervenção está mais errado ainda. Quando é para fazer isso... Né? O que eles fizeram e o que Moro deixou claro na coletiva hoje é que ele cometeu o crime de prevaricação, bem como Sim, Jair Bolsonaro não fez nada, foi se demitir. Isso. Cometeu um crime, né? Soube de um crime da boca do presidente e disse, então não é comigo, tô indo embora. Vocês que se virem com esse maluco aí, sabe? Não, aí fica fácil, né? Mas, voltando, os nossos governos, de fato, Daniel, deram muita autonomia, não só à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça, mas, inclusive, ao Ministério Público. Muita autonomia, não intervenção, não interferência. Agora, na minha opinião, existiram momentos na história recente do país em que era preciso defender a democracia e defender este dito Estado democrático de direito, que os governos do PT tivessem, sim, colocado esses órgãos a serviço da defesa do Estado democrático de direito. Porque estes órgãos foram partes dele, né, um setor desses órgãos, foram utilizados para garantir, por exemplo, o golpe de 2016. O que aconteceu, por exemplo, quando o Moro grampeou a Dilma, aquilo é para ter acontecido o quê com o Sérgio Moro naquele momento? Ter sido preso. O cara cometeu um crime de lesa pátria. O cara grampeou a presidenta da República. E isso passou. Então, na minha opinião, assim, nossos governos pecaram por um excesso de republicanismo que não devia ter cometido. Eu acho a comparação que o Moro fez com o que aconteceu agora com a intervenção, né, que ele vai fazer, o Bolsonaro na polícia, e resgatando nossos governos, ela é incongruente, ela não bate. Nossos governos, de fato, não fizeram. Mas, em certos momentos, deveria ter feito algo diferente. Não para perseguir inimigo, não nada disso, mas para defender a democracia. Porque um setor desses órgãos, do aparato de Estado, serviu na mão dos golpistas para atacar o Estado democrático de direito que as pessoas tanto acham que é bacana. Então, assim, eu acho que é uma comparação que incompatível. Nossos governos, de fato, preservaram e zelaram, na minha opinião, demais. Deram autonomia e liberdade demais. A ponto, por exemplo, para mim, esse é o melhor exemplo, né? O que aconteceu com a Operação Lava Jato. O Deltan Dallagnol, no final das contas, ficou comprovado, estava querendo botar a mão numa grana, em 2 bilhões, para ele. Veja a que ponto nós chegamos. Né? A que ponto nós chegamos. E agora,
o Moro vem e diz justamente isso. Olha, os petistas foram muito corretos. E você, Bolsonaro, devia fazer que nem, não que nem eles, né? Porque eles não fizeram nada. E você quer fazer algo que eu já não acho mais correto, porque ele só não disse isso, né? Porque eu fiz. Patrick, falando nesses erros do nosso governo, nós temos uma crítica, né, nosso grupo, enfim, já há muitos anos, de que nós optamos por uma estratégia de transformação do país de coalizão de classes sem rupturas. Então, não se tratava só de alianças com o PL de José de Alencar, depois com o PMDB, etc. Se tratava, antes de mais nada, de aquele programa que nós tínhamos na década de 80, de virarmos maioria na sociedade civil, ganharmos eleições, a partir daí promovemos reformas estruturais, tributar a riqueza, tributar a propriedade, garantir direitos para a classe trabalhadora, garantir um SUS universal de qualidade, educação pública universal de qualidade. Nós não conseguimos avançar nessa perspectiva de reformas estruturais. Nós mantivemos boas políticas públicas, expansão das federais, dos IFs, que ele inclusive está intervindo aqui no nosso FRN, nomeando alguém que sequer se candidatou, mas, enfim, foram boas políticas públicas, tiramos dezenas de milhões da miséria e da pobreza, mas não mexemos nem na nossa lógica de inserção dependente no capitalismo internacional, de país que é essencialmente exportador de matérias-primas, soja, etc., nem também mexemos no nosso Estado. Esse Estado que é um Estado que foi modelado por uma ditadura militar, que até hoje tem uma polícia militar armada, né, que é fruto desta ditadura, e que até hoje tem um sistema de justiça que, por exemplo, vê um procurador querendo ganhar 2 bilhões de reais às custas do povo brasileiro, e esse procurador continua atuando sem ter o menor nível de controle. Ou seja, nós não conseguimos, quando vencemos, porque tivemos esta estratégia de fazer boas políticas públicas em comum acordo e sem ruptura, nós não conseguimos transformar radicalmente o país. Acontece que, para o lado de lá estava bom, até a crise de 2008, né? Depois da crise internacional do capital, eles começam um processo de golpe de Estado em todo o continente, Honduras, Paraguai, e chega aqui no Brasil. E esse golpe de Estado é para, como você disse, tirar direitos da classe trabalhadora e passar para o capital financeiro, para os bancos, etc. Né? De lá para cá, de 2016 para cá, nós tivemos um debate intenso na esquerda brasileira, que nós comentamos sempre que é como se não tivéssemos virado a chave. É como se a gente quisesse o tempo todo reeditar aquele momento histórico que nós tivemos. Então, de início, nós achávamos que Lula ia conseguir, conversando com deputados do PP, do PMDB, etc., reverter o golpe de Estado em 2016. Depois, nós achávamos que seria possível uma aliança com Rodrigo Maia e Cia para impedir a aprovação, né, de medidas neoliberais. E, num momento recente, uma vez mais, setores amplos da esquerda acham que é possível uma alternativa de grande consenso nacional. Isso ficou expresso naquele pedido de renúncia que foi feito para Jair Bolsonaro renunciar. Isso está expresso, por exemplo, nas falas de Flávio Dino, que acha que Mourão faria um governo de coalizão nacional até 2022. Enfim, quando eu digo nós, eu estou dizendo amplos setores da esquerda, não nós, eu e você. Né? Nós sempre divergimos dessa alternativa. Mas você acha que existe alternativa para uma grande coalizão contra o Bolsonaro, ou nós precisamos de uma alternativa que nós estamos dizendo há tempos, à esquerda? Terezinha está por aí? Mande um cheiro direto de Natal para Terezinha. Cheiro, Tete. É isso, queria que você comentasse um pouco. Tudo bem, vamos lá, bastante coisa. Olha, eu vou começar falando a minha opinião e depois eu comento um pouco isso que você falou. Eu acho que o caminho que nós devemos seguir
seguir não, né? O caminho não está aí para a gente seguir. O caminho que a gente tem que construir, e é construir mesmo, assim, é pegar e sair abrindo esse caminho, arrancando mato, abrindo a estrada. O caminho não está feito, não tem como seguir por algum lugar. Nós chegamos no momento da história, Daniel, na minha opinião, que a gente está escrevendo literalmente a história em um cenário que é inédito para a nossa geração. Evidentemente que gerações passadas, né, de lutadores do povo, enfrentaram situações limites tais quais a gente, mas em outras condições, num outro momento histórico. Para a nossa geração, isso aqui agora é inédito. Com essa geração, com esse tipo de capitalismo, com esse tipo de partido, com essa correlação de forças sociais, é inédito. Então, portanto, eu acho que não é seguir um caminho, é construir um caminho novo mesmo. E que caminho é esse? Eu acho que a gente está, em especial, neste momento de crise da pandemia, que revela os limites do modelo de sociedade que a gente está vivendo, sob a hegemonia do capitalismo financeiro e neoliberal, que a gente tem que substituir isso que está aí. Que é preciso um outro tipo de sociedade, um outro tipo de Estado, um outro jeito de organizar a produção e a distribuição dos bens produzidos. E isso tem uma palavra só, socialismo. Uma sociedade socialista. Na minha opinião, precisamos voltar a falar muito na necessidade urgente, na atualidade da bandeira socialista. Porque, senão, o que a gente vai... o risco que a gente está correndo é de acabar pegando um dos caminhos que estão aí, né, que parecem atalhos, que parecem mais rápidos, porque os caminhos à direita estão aí, né? Estão até pavimentados. Dá para a gente ir neles assim com muito conforto. Mas a estrada para o socialismo, nesse momento, não é fácil, né? Está cheio de pedregulho, cheio de mato, tem que ser construída mesmo. E por isso que eu acho que, assim, está muito evidente os limites desse tipo de sociedade, né? Sob a hegemonia desse tipo de capitalismo financeiro, neoliberal, por ele, as pessoas vão morrer. E eu tenho repetido sempre que eu posso. Se na maior parte do mundo, os governos que ficarem pós-crise forem governos de direita e ultradireita, a gente vai ver um período tenebroso da história da humanidade. Porque eles vão querer extrair ainda mais da gente seus lucros. Tirar do nosso sangue, do nosso suor, os seus lucros. Então, na minha opinião, é inviável que a gente viva esse período e construa o que vem daqui para frente nos marcos atuais. Preciso, portanto, defender uma alternativa política concreta, que para mim é uma alternativa socialista. Pois bem, dito isso, o que eu acho que nós, da esquerda no Brasil, nós, petistas, devemos fazer? Primeiro é expurgar esses atalhos. Como você falou, tem gente hoje achando que vale tudo nas tentativas de tirar a pessoa, a figura Bolsonaro. É um erro. Porque, como eu já falei aqui, toda a direita tem consenso no programa ultraliberal. Então, qualquer tipo de acordo com qualquer fração do lado de lá implica em nós fazermos uma concessão que, nesse momento, não pode ser feita. Não tem como fazer concessão nesse momento pela pauta ultraliberal, porque isso implica em morte, em fome e em miséria. Então, perceba, não tem como a gente escolher um caminho que passe por alianças com o Rodrigo Maia, que a gente escolha caminho que, por exemplo, dê no governo com Mourão. Isso tudo tem que ser expurgado do nosso lado. Ah, Patrick, então qual que é o caminho? Bom, na minha opinião, nós precisamos organizar a sociedade e mobilizar o povo neste momento, agora, dizendo isso. Nós precisamos derrotar todos esses que estão aí, sob pena de termos aqui no país um genocídio. Porque a política deles é de eugenia, é deixar morrer quantos precisarem morrer para salvar a economia. Basta ver do que está acontecendo agora, né? Ou seja, não tem política social chegando para as pessoas, o que chega é atrasado, e quando chega é muito pouco. Enquanto isso, o dinheiro para banco, para grandes empresas, já está sendo feito, já foi feito. E eles não estão se movimentando, né? A gente viu esses dias o anúncio de que os bancos privados
não estão emprestando dinheiro nem para as empresas de médio porte. Então, assim, do lado de lá, quem tem mais quer proteger o seu e dane-se o resto. É nas mãos desse povo que a gente vai querer, nas mãos desse povo que vai querer pegar e se aliar? Eu acho que não. Então, o que está colocado para nós agora? Na minha opinião, Daniel, é construirmos uma frente de esquerda, uma frente democrática, uma frente popular. Existem condições para isso? Bom, a gente tem que se apoiar em um único lugar que é onde pode dar certo, no povo. Se a gente não se apoia no povo, só vai sobrar apoio nesses setores aí que a gente está falando agora, que é uma oposição parlamentar, um caminho de negociata com setores que estão rompendo à direita com Bolsonaro, ou rompendo na direita com Bolsonaro. E isso para nós não serve agora. Não serve. Eu tenho sérias dúvidas de como é que o conjunto da esquerda vai conseguir, nesse momento, apresentar para a sociedade isso que eu estou falando aqui. Ou seja, como é que vai se materializar. Vai ser uma frente democrática e popular de esquerda pelo fim do governo Bolsonaro, Mourão e seus aliados? Não sei, mas eu acho que é isso que a gente tem que defender. Porque se a gente já começa na largada, defendendo qualquer coisa menos que isso, a gente está partindo do pressuposto de que o que vai acontecer é muito menos do que isso. Muito menos do que isso. Inclusive, Patrick, houve um Twitter do ex-presidente privatizador geral Fernando Henrique Cardoso dizendo que Bolsonaro peça a sua renúncia para que tenhamos um governo tranquilo com Mourão até 2022. Ou seja, aquele pedido de renúncia lá atrás que companheiros Daniel fizeram foi, no final das contas, assimilado por Fernando Henrique, para ver como estamos, né, como estávamos mal de linha defendendo a renúncia ao invés de defender a saída dos dois, né? E eleições gerais assim que passar a pandemia, livre. Que você acabou de citar do FHC, se você tirar o nome do FHC e colocar o Flávio Dino no lugar, é a mesma coisa. O Flávio Dino falou exatamente isso, o Flávio Dino do PCdoB, que está um tweet disso, né? Ele publicou que o melhor para o Brasil é que o Bolsonaro renunciasse, o Mourão assumisse, porque o país ia chegar melhor assim em 2022. Sabe, não tem como. Melhor para quem? Melhor por quê? Não faz sentido isso, assim, um negócio que sai da boca ou das mãos do FHC é uma saída para o problema do lado de lá, do PSDB, do DEM. Eles estão tentando encontrar soluções que é aquela que eu falei logo no começo, né? É o programa ultraliberal, em certo ponto, até mesmo o bolsonarismo, só que sem a figura do Bolsonaro. Muito conveniente, né? Muito conveniente. E a esquerda fica onde nesse lugar? Submetida, sem programa, num canto, sobrevivendo. Eu não quero isso, não. Não, me desculpe, vá lá com os seus, mas eu não acho que a gente tem que passar bem longe desse caminho. Inclusive, Patrick, quando nós conseguimos, dentro do PT, tirar uma posição, na verdade, na bancada do PT, junto com o presidente Lula, né? Tirar uma posição pelo fora Bolsonaro, no dia seguinte, nós tivemos o processo contra Lula, voltou a julgamento no STJ, o Estadão chamou a FHC para dizer que era contra impeachment de Bolsonaro, e a Folha chamou Dória para fazer um podcast apenas com ele, ou seja, foi dado o recado, seja pelo sistema de justiça, seja pelas grandes empresas de comunicação de São Paulo, que a alternativa a Bolsonaro, por eles, é sem trabalhadores, né? Por eles, a gente fica apenas como espectadores. E aí eu concordo com a tua fala, o nosso caminho é para ser o oposto, o nosso caminho é para ir com a agenda máxima também, para a partir dessa agenda máxima, a gente conseguir disputar a correlação de forças, estabelecer uma outra realidade. Eu vou só ler alguns comentários aqui rapidamente, Patrick, para a gente partir para as últimas perguntas. O Richardson, grande Richardson, meu amigo, ele manda um forte abraço, companheiro ainda da época da graduação. Ele coloca que Bolsonaro não é tão fantoche assim. E a gente concorda com você, viu, Richardson? Sem dúvida, o governo dele permanece com força. A gente pode já debater quais são os próximos, né, movimentos no tabuleiro do lado de lá também, porque com certeza existirão.
E ele complementa em um outro comentário dizendo que esse governo se esforça para desestruturar o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, o sistema que os nossos governos criaram e que, sem dúvida alguma, lembremos, a gente sempre está falando das nossas lives, em 18 de março, Bolsonaro queria, entre aspas, uma ajuda de R$ 200 para as pessoas trabalhadoras informais, né? Fomos nós que conquistamos essa renda básica de 600, que ainda foi abaixo do que queríamos. Tem um bolsominion aqui, mandando um abraço para a gente, Matheus Braga, ele disse que o Brasil é o segundo país com maior controle da pandemia. Matheus, sinto te informar, não é verdade. O país que tem mais de 200 infectados e nenhuma morte até hoje se chama Vietnã. Se nós pegarmos o país da América do Sul que melhor está, se chama Venezuela, apenas 10 mortes. Se nós pegarmos os Estados Unidos, que o seu presidente está seguindo o mesmo exemplo... Não abraço o Bolsonaro, muito menos na quarentena. Não dá para abraçar, de forma alguma. Se nós pegarmos os Estados Unidos, que é o exemplo que o seu presidente está fazendo, ou seja, combatendo o isolamento social, atacando a ciência, atacando a realidade, Estados Unidos hoje, estou olhando aqui, completou 50.360 vítimas fatais. A gente vai registrar uma vez mais. Bolsonaro, Mourão, bolsonaristas como vocês são os responsáveis pelo caos e pelo genocídio que vai acontecer nesse país. Em todo o mundo, a única alternativa para combater o coronavírus foi o isolamento social. E aqui, para manter o interesse de determinado setor do capital, vocês estão numa campanha totalmente anti-ciência e anti-vida de combater o isolamento. Vocês vão ter que arcar com dezenas de mortes, que a responsabilidade será, sim, de vocês. Patrick, companheira Leila lhe manda aqui um forte abraço, diz que precisamos fazer uma nova live de análise de conjuntura, que ela, enfim, gostou e quer mais. Vamos lá. Por fim, Patrick, queria que você comentasse um pouco sobre isto, de quais caminhos podem acontecer do lado da direita agora. Por exemplo, o FHC e outros estão aí apontando para uma saída Mourão. Na minha opinião, Bolsonaro já deixou claro que toda vez em que ele está em um momento acuado, ele triplica a sua aposta. Então, eu acho que agora, às 5 da tarde, já respondendo à companheira Rayane, eu acho que ele vai vir com tudo e que nós podemos esperar para os próximos dias uma verdadeira artilharia contra Sérgio Moro. Como você colocou, Sérgio Moro já cometeu inúmeros crimes e eles, entre eles, sabem dos crimes que eles cometeram, né? Eu já vi gente que convocava a carreata aqui em Natal dizendo que o governo acabou, que está com Sérgio Moro, aquela advogada, por exemplo, que, enfim, armou aquela fake news contra a governadora Fátima. O que pode acontecer desse lado de lá? Uma parte da base bolsonarista, que é lavajatista, vai se voltar contra o governo, o gabinete do ódio vai mobilizar todos os seus robôs para tentar eliminar o Sérgio Moro como eliminou o Mandetta. O que você imagina que pode acontecer nesse próximo período? Em relação ao PT e à esquerda, você já deixou bem claro, nós precisamos defender o socialismo, defender a queda deste governo que deriva de uma eleição roubada em 2018, mas também precisamos construir uma alternativa que seja dos trabalhadores, que não seja nenhuma saída Mourão, nenhuma saída, enfim, mantendo o neoliberalismo, né? Precisamos de um outro caminho para nós. Mas e a direita? O que vai acontecer do lado de lá? O que você imagina? Vamos lá. Daniel, primeiro, eu acho que a gente tem que ler a saída do Moro e a saída do Mandetta, ou seja, a ida de Bolsonaro nos atos no último domingo, como demonstrações de força dele, não de enfraquecimento. Então, eu acho que a gente tem que olhar as coisas com muita atenção, porque as consequências podem ser até de algum grau de enfraquecimento, eu acho que mas é uma demonstração de força da parte dele, é uma demonstração de que o governo é dele e ele faz o que ele quiser.
E, portanto, sobre ele não estão pesando tutelas, não estão pesando controles, é o governo dele, no qual ele deixa e tira quem ele quiser. Então, eu acho que isso é um elemento importante para a gente não descartar. E quando eu falo que é uma demonstração de força dele, eu digo que também é uma demonstração de força da extrema-direita. Porque, mais uma vez, aumenta o tom, né, nem dobra, né, triplica, quadruplica a sua aposta. Então, isso é uma coisa. E veja, até agora, em meio a tudo isso que aconteceu, ou seja, as políticas ultraliberais, o desemprego que ficou galopante, em especial na juventude, a situação de total desassistência, e agora ainda mais durante a crise, as opiniões dele, as posições dele em relação... Em meio a tudo isso, ele e o governo possuem ainda 30% de apoio popular. As pesquisas todas indicam isso. Isso não é pouca coisa. A gente não pode desprezar isso. Então, existe um núcleo bolsonarista que está com ele e a gente não pode desprezar isso. Qual que é a consequência da demissão agora do Sérgio Moro? Que aí é bem diferente do Mandetta, né? O Mandetta não pertencia, não era uma figura, né? O Mandetta cresceu a sua aprovação devido à pandemia, mas o Moro construiu isso ao longo de anos, né? Daqui a pouco vai fazer quase uma década já, né, de construção paulatina do Moro. Então, não é algo que acaba de um dia para o outro. De fato, eu acho que vai haver algum grau de cisão na base lavajatista. E essa cisão favorece quem? Na minha opinião, favorece aquele setor da direita que foi esmagada na eleição de 2018. Aquele setor da direita que o Alckmin representava, que, em certo ponto, a Marina representava, e outros mais, que foram esmagados, né? Ou seja, tiveram percentuais pífios de votação, favorece esse setor. Esse setor que hoje é chamado de centrão na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. A direita que se camufla de centro, e de centro por quê? Porque o Bolsonaro é tão caricato, né, e é a extrema-direita, que a direita, ao invés de se manter no seu lugar e jogar para lá o Bolsonaro, fez o contrário, né? Jogou o Bolsonaro na direita e veio para cá, ao menos do ponto de vista hermenêutico, né? Se apelidou de centrão, mas é a direita. Eu acho que essa saída do Bolsonaro, do Moro, fortalece essa direita, esse centrão, que nesse momento já tem tentado, né, polarizar por meio dos governadores e por meio do Rodrigo Maia. E o cenário político do país, Daniel, nesse momento, inclusive, infelizmente, eu falo isso infelizmente mesmo, está colocado os principais pontos de tensão desse lado da política, na disputa entre a extrema-direita e a direita. A saída do Moro da extrema-direita, do bolsonarismo, esse rompimento, fortalece quem, portanto? Certamente não nos fortalece, ok? Então, assim, sem ilusões com relação a isso. Certamente não nos fortalece. Então, quem ganha com isso? Bom, na minha leitura, o setor da direita, hoje camuflada de centrão, que aí está FHC, Dória, os que romperam com Bolsonaro, ou seja, mas que também são bolsonaristas, né? Ou seja, mesmo modus operandi ultraliberal, neofascismo, por exemplo, o Itzel, no Rio de Janeiro. Então, este setor se beneficia, né? Eu não sei o que o Moro vai fazer, mas eu suponho que ele não vai fazer o que ele falou que vai fazer, estudar, não, ele é um político, né? E respondendo aqui uma pergunta que apareceu, ele é, evidentemente, uma das possíveis apostas para a direita na disputa presidencial. Em 2022, Patrick, não necessariamente. Porque uma das opções que essa direita pode fazer é justamente tentar liquidar e mudar de tática. Passar a construir a tática do programa ultraliberal bolsonarista sem Bolsonaro. Pode fazer isso. E aí passa por um rearranjo que pode passar, né, por impeachment e as opções que estavam colocadas. E aí você me perguntou quais são. Uma é o impeachment. E o impeachment pode ser a direita ou a esquerda. A esquerda, muito difícil, Daniel. Né? Muito difícil, porque para que o impeachment hoje passe na Câmara dos Deputados, depois no Senado, tem que ter o voto da direita, da centro-direita. Então, qualquer processo de impeachment é por movimentos, principalmente do lado de lá.
Então, muito cuidado com isso. Segundo, é o que nós estamos defendendo. Qual que é a nossa posição? A posição que eu, Patrick, para quem não sabe, sou militante do PT, atualmente faço parte da direção nacional do partido e construo o partido por uma tendência chamada articulação de esquerda. O que nós estamos defendendo? Que a chapa Bolsonaro-Mourão seja cassada, porque existe pedido de cassação da chapa no TSE. Na nossa opinião, isso é o que devia ter acontecido. Em 2018 foi uma farsa, foi uma fraude. Então, na nossa opinião, esse é o processo. Não é um impeachment nesse momento. O mais correto é que esta chapa, que foi eleita de forma fraudulenta, seja cassada e que nós tenhamos, portanto, novas eleições. E aí isso não passa pelo peso político, pelas negociatas do Congresso Nacional. Agora, o Poder Judiciário, infelizmente, né, como sempre, o Judiciário foi cúmplice do golpe de 2016 e é cúmplice, em grande medida, do projeto ultraliberal. Então, mas veja, na nossa opinião, esse é o caminho mais correto. Se aparecer um processo de impeachment, na minha opinião, eu vou falar o que na reunião do PT? Para nossos companheiros deputados, votem. Vamos votar. Impeachment de Bolsonaro. E, para mim, impeachment do Mourão também. É isso, assim. Nós não precisamos escolher muitos caminhos. A gente tem que atuar em todas as frentes. Agora, para te responder mesmo e terminar, Daniel, eu acho que a direita, com esse movimento do Moro, passa a ter mais cartas na manga, porque agora ela passa a ter um setor lavajatista com ela, um setor lavajatista que estava com o Bolsonaro. Veja, não é automático, não quer dizer que todo mundo que apoia o Moro e apoia o Bolsonaro com o rompimento vai ficar com o Sérgio Moro, ok? Isso não é automático. Tem divisões em todas as bases sociais, bem como quem apoiava mais Bolsonaro pode não acompanhar e, nesse momento, também se distanciar um pouco do governo. Então, é isso, assim, é um processo muito dialético mesmo, cheio de contradições, e que a gente pode elencar esses cenários possíveis. E o cenário que eu acho que a gente deveria investir é no que eu citei de cassação da chapa, novas eleições. E engraçado isso, Patrick, porque lá na primeira live que fizemos com a companheira Natália, nós já colocávamos que essa era a nossa posição, né, da articulação de esquerda, e eu me recordo que tinha vários comentários assim, vocês são loucos, não tem como ter eleições gerais e tal, e a cada vez fica mais visível que a gente está numa conjuntura totalmente aberta, de uma crise profunda, e que, como você coloca, o nosso papel deve ser o de colocar a nossa agenda máxima, e não de aceitar ser linha auxiliar do neoliberalismo, enfim, de outras frações que estão tirando direitos da classe trabalhadora. Eu me recordo desse debate que você faz, que teve um momento que as pessoas achavam que o governo Bolsonaro poderia ser tutelado, e no Congresso a gente aprovar os direitos. E aí, nas últimas lives que nós fizemos, nós abordamos a MP 936, que reduzia, atacava os direitos dos trabalhadores seletistas, e também abordamos a 905, a MP que instituía a carteira de trabalho verde e amarela. Ou seja, essa Câmara, que é majoritariamente de direita, e esse Senado, em plena pandemia, no meio do caos, as pessoas sem renda, atuando para reduzir ainda mais as condições de vida da classe trabalhadora. Então, assim, ficou claro nessas últimas 3 semanas que é impossível acharmos que um projeto nosso tem condição de ser em comum acordo com estes setores, né? Gente, eu coloquei aqui de lado de novo alguns links importantes. Como eu comentei, o professor Patrick é o editor do podcast da Tendência Articulação de Esquerda do PT, chamado Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Então, Walter Pomar, Natália Sena, vez por outra eu contribuo por lá também, trazendo o cenário latino-americano. Aqui está um link para acesso, mas o podcast está disponível em todas as plataformas. Coloquei também a página 13, que é onde há o programa Antivírus. Todas as quintas à noite, Natália Sena e Walter Pomar debatem a conjuntura. E, por fim, o nosso perfil no YouTube, onde estamos subindo todas as lives que estamos fazendo. A gente sobe lá para quem quiser
assistir a live completa posteriormente. Bom, nós vamos ter hoje, às 18 horas, a live com a companheira Jandira Uerrali, que é da direção nacional da CUT. Vamos debater sindicalismo e classe trabalhadora em tempos de pandemia. E agora, às 5 da tarde, teremos o nosso panelaço Fora Bolsonaro, Fora Mourão. Tivemos aqui mais de 70 pessoas, Patrick, nos assistindo ao longo dessa 1 hora e 13 minutos de transmissão. Queria agradecer muitíssimo a sua participação, como a companheira Leila colocou. Vamos marcar uma próxima análise de conjuntura, até porque semanalmente temos novidades, né? E aí compete a nós, que estamos construindo o PT, que estamos construindo a classe trabalhadora, oferecer uma alternativa de esquerda e socialista para as amplas maiorias do nosso povo. Muito obrigado, Patrick, pela sua participação. Daniel, eu que agradeço pelo convite, obrigado. E eu lhe dizia no começo, né? Alguém falava que um dos males da quarentena seria o tédio. Errou feio, né? Errou muito feio. Temos muito assunto para conversar. Pode chamar que estou à disposição. É tédio só para quem não estiver na luta, porque quem está na luta todo dia tem de ter disputa, nem que seja nas redes sociais e nas janelas, né? É isso, companheirada. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. Convido novamente para as 18 horas, e é o que nós estamos dizendo o tempo todo. É hora de reforçar muito a nossa defesa do isolamento social, falar com os conhecidos, com os amigos, com os parentes, deixar claro que quem se omite nesse momento estará contribuindo para um genocídio nesse país, e nós não queremos que daqui a um mês estejamos como está, por exemplo, o Equador, em que as pessoas estão morrendo em casa, os familiares não conseguem nem enterrar os seus pares, e ainda por cima, para se ter uma ideia, estão fazendo uso de simplesmente caixão de papelão, para se ter noção de como o neoliberalismo sugou qualquer nível de humanidade que a civilização conseguiu construir. É isso. Muito obrigado, professor Patrick. Muito obrigado aos companheiros e companheiras que nos acompanharam até agora. Às 18 horas, nos encontramos novamente aqui na página. Forte abraço e antes tem o panelaço. Fora Bolsonaro, fora Mourão. Tchau, querido. Fora. Tchau, tchau.